Pessoal, nessa aula nós vamos aqui estar resolvendo as questões de matemática da primeira ADC, a avaliação diagnóstica do 6º ano aqui das nossas escolas da rede municipal, ok? Então, nós vamos estar fazendo a correção aqui para que o aluno possa estar reassistindo a aula, tirando aí suas dúvidas e assistindo a aula aí quantas vezes quiser, beleza? Então, a primeira questão aqui diz o seguinte, calcule 128 mais 256. Então, neste caso, você vai fazer a seguinte forma, você vai armar a continha aqui, você tem 128 e 256. Você tem unidades, dezenas e centenas. Então, você arma a continha na ordem e vamos começar somando aqui da esquerda para a direita. Unidades, depois dezenas e por último centenas. Então, 8 mais 6, 14. Esse 1 que é dezena vem para as dezenas. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 5, 8. E 1 mais 2, 3. Então, nós temos aqui a nossa letra B, que é 384. A nossa segunda questão diz o seguinte, qual é o número decimal correspondente a 7 sobre 10, ou seja, 7 décimos? Neste caso, a nossa própria questão, a leitura de fração, se você for fazer a leitura da fração, você vai ter 7 décimos. 7 décimos. Esse denominador, que eu tenho uma fração decimal, esse denominador, essa quantidade de zeros que tem após o 1, ele indica a quantidade de casas decimais. Então, neste caso, eu vou ter aí 0,7, uma casa decimal. Portanto, a nossa resposta correta também é a nossa letra B. Terceira questão. A terceira questão sobre fração, tá? Nós temos o conteúdo de frações. Diz o seguinte, João comeu 2/5 de uma pizza com 10 fatias. Quantas fatias ele comeu? Essa questão, você pode estar resolvendo ela da seguinte forma. Observe que eu tenho aí 2/5, foi o que ele comeu. E esses 2/5, na verdade, de quanto? De 10. Então, você pode calcular 2/5 de 10, você pode estar fazendo isso. Ou você pode analisar o seguinte, que esse 10 indica, está dizendo que a pizza foi dividida em 10 fatias, então tem uma fração com denominador 10 inicialmente. Mas aqui entra a ideia de frações equivalentes. Então, nesse caso, você pode fazer esse passo, 2/5 de 10, que seria uma multiplicação aqui, olha só. 2/5 de 10, multiplicação de uma fração pelo número inteiro, que você pode também transformar em uma fração aparente. E aí você multiplica 2 vezes 10, que dá 20, e 20 dividido por 5, que 5 vezes 1. E aí você dividindo aqui dá 4, certo? Uma outra maneira, você pode também trabalhar a questão de frações equivalentes. Se você tiver aqui, olha só, 2/5, e a gente sabe que a pizza foi dividido em 10 partes iguais, aí você pode imaginar o seguinte, de 5, para mim chegar aqui a 10, eu vou ter que multiplicar por quanto? Eu vou ter que multiplicar por 2. Então, eu posso pegar aqui em cima também e multiplicar por 2 para encontrar a fração equivalente. Então, de denominador 10. 2 vezes 2, 4. Então, eu encontro 4 décimos. Isso significa dizer que das 10, ele comeu 4. Então, nós teríamos aqui a nossa letra C. Perfeito. E aí, na sequência, nós temos aqui a questão 19, que diz o seguinte, qual o valor de 20%, aliás, de 25% de R$200? Nós temos aqui uma questão sobre porcentagem. E
de um valor inteiro, tá? Aqui você poderia analisar o seguinte, eu tenho 25 em cada 100, que é 25%, de 200. Se eu tenho 25% de 200, você pode usar a ideia de fração equivalente, se você quiser, você poderia pegar, ó, de 100 para 200, eu multipliquei aqui por quanto? De 100 para 200, eu multipliquei aqui por 2. Então, eu iria fazer esse mesmo processo aqui em cima. Eu iria multiplicar por 2, que eu iria encontrar 25 vezes 2, 50. Então, 25% de 200 quer dizer que eu tenho, no primeiro 100 eu tenho 25, no segundo 100 25, eu tenho 2 vezes 25. Eu tenho 50. Ou você pode calcular a ideia de você calcular aqui, olha, 25% de 200, que é a mesma coisa que você pegar, ó, 25 sobre 100 vezes 200. Esses zeros você pode trabalhar a simplificação. Eu posso cortar um zero aqui, outro zero, esse e esse, porque aqui é uma multiplicação, eu posso fazer essa simplificação. Você percebe que aqui embaixo ficou 1, 25 sobre 1 e aqui sobrou só o 2. Então, eu vou ter 25 vezes 2, 50. Essa ideia aqui é a ideia de você multiplicar 25 vezes 200. E aí, quando você multiplica 25 vezes 200, daria 5.000. 5.000 dividido por 200, aliás, por 100, dá 50. Porém, você pode estar simplificando esses zeros aqui, como eu fiz aqui, ó. Cortei um zero aqui em cima e outro aqui embaixo. Cortei o segundo zero em cima e o segundo zero embaixo. Sobrou 25 vezes 2 dá 50 e aqui embaixo tem 1. 50 sobre 1, que é uma fração aparente, não precisa colocar esse 1 no denominador. Então, estaria resolvido a nossa questão. E a nossa resposta correta, neste caso, eu teria aí 50, que corresponde à nossa letra D. A questão 20, ela diz o seguinte, qual é o resultado de 12 mais 8, entre parênteses, dividido por 4 vezes 3? Uma expressão numérica. Nas expressões numéricas, quando aparecem parênteses, a gente resolve primeiro eles. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui 12 mais 8, que dá 20. Continua aqui, você pode repetir 4 vezes 3. E agora você observa que nós ficamos com divisão e multiplicação. Nas divisões e multiplicações, nós resolvemos primeiro na ordem que aparece, multiplicação e divisão na ordem que aparece. Então, primeiro aqui apareceu divisão. Então, se apareceu a divisão, a gente primeiro vai estar dividindo. Nós vamos dividir aí o 20 dividido por 4. Então, 20 dividido por 4 dá 5. E 5 vezes 3. Então, 5 vezes 3, 15. Nós temos aí a nossa letra C. Então, vamos aí à nossa próxima questão. A nossa próxima questão é a questão 21, que diz o seguinte. 3 lápis custam R$6. Quanto custam 5 lápis? Primeira coisa que você pode fazer é o seguinte. Se 3 lápis custam 6, ó, 3 lápis custam R$6, você pode pegar a quantidade de lápis, que é 6, dividido pelo... Aliás, o valor que foi pago pelos lápis, que é 6, dividido pela quantidade. Aí você descobre o valor unitário. 6 dividido por 3 dá 2. Isso quer dizer que cada lápis custa R$2. Se queremos saber quanto custa 5 lápis, basta agora você pegar 5 vezes 2 igual a 10. Então, nós temos aí R$10. Seria a nossa letra A. Você também pode fazer essa resolução usando a regra de 3. A regra de 3 você faz da seguinte forma. Você pega o número de lápis, foi 3. Então, você pode pegar, 3 está para 6. Assim como
Número de lápis eu estou colocando em cima. Então, coloco aqui 5 está para quem? Eu não sei quanto que eu vou pagar. Então, eu chamo aqui um número, uma variável. Como é de sexto ano, esse primeiro procedimento talvez seja o melhor, tá? Para não entrar na álgebra. Mas, você pode fazer aqui aplicando essa regra de 3, tá bom? E aí, você pode fazer o seguinte. A regra de 3, aqui são grandezas diretamente proporcionais. Você multiplica, cruzado, e faz o seguinte. 3 vezes x, 3x, é igual a 6 vezes 5, que dá 30. 30. Agora, você pega esse x, isola ele e divide o 30 por 3. Esse 3 está multiplicando, vai dividindo. Ou você pode considerar que você dividiu ambos os membros por 3, beleza? E aí, 30 dividido por 3 igual a 10. Então, é uma segunda maneira aí de estar resolvendo essa questão. Ok? Então, agora vamos à nossa questão 22, a nossa próxima questão. Então, pessoal, a questão 22 diz o seguinte. Se um gráfico mostra que 30% dos alunos preferem matemática, quantos são em um total de 200 alunos? Então, aqui também você pode fazer da seguinte forma. Observe que 30%, isso quer dizer que tem 30 em cada 100, certo? Então, se em 200 alunos, você tem o 100 duas vezes. 200 é 100 mais 100. Então, você teria 30 vezes 2 ou 30 mais 30. Tanto faz. Você teria 60. Tranquilo? Bem fácil aí de você encontrar essa resposta. É um percentual, de um número múltiplo de 10. Nesse caso aqui, múltiplo de 100. É muito bom para a gente fazer isso. Basta você analisar que em cada 100 você tem 30. 30%. Em cada 100 você tem 30. 200 você tem 2 vezes 100. Logo, você vai ter 30 mais 30. Então, nossa resposta é 60. Ou você pode fazer o cálculo percentual. Tipo, você pode colocar da seguinte maneira. Você pode fazer da seguinte maneira. Você pega aqui, 30% é a mesma coisa que 30 centésimos, 30 sobre 100 de quanto? De 200. Aí você usa aquele processo multiplicativo que eu mostrei lá atrás, olha. 30 sobre 100 vezes esse de, aqui em cima, ele se transforma no processo multiplicativo. Você vai multiplicar 30 vezes 200 e dividir por 100. Olha só, quando estiver multiplicando, você pode simplificar. Eu posso cortar esse zero aqui com o zero de cima, tanto faz ser do 30, né? Como pode ser do próprio 200. Não tem problema, que lá é uma multiplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse zero de baixo, já cortei, tá bom? Deixa eu só pegar aqui. Esse zero de baixo eu já cortei. Aí eu vou cortar um zero aqui em cima. Tenho mais um zero aqui embaixo. Corto outro em cima. Professor, posso cortar do 30? Pode sim, não tem nenhum problema. Agora, quem sobrou? Sobrou aqui 30 vezes 2. 30 vezes 2, 60. E aqui embaixo sobrou 1. 60 sobre 1 é igual a 60. Então pronto, você pode fazer por esse caminho também. É uma outra possibilidade aí de você estar resolvendo essa questão, ok? Vamos à questão 23. A questão 23 diz o seguinte: qual a área de um retângulo de base 5 metros e altura 3 metros? Então, aqui eu tenho 5 de altura e, aliás, 5 de comprimento, que é a base, e 3 de altura. Eu teria aqui, olha, 3 desse ladinho aqui e 5 aqui, ou aqui embaixo, tanto faz. A área do retângulo, área retangular, é igual a base vezes altura, ou largura vezes comprimento, tá? Ou largura vezes comprimento, comprimento vezes largura. Beleza. Então, essa área do retângulo é igual a 5 vezes 3. 5 vezes 3 igual a 15.
Como a unidade é metro, nós temos aí metros quadrados. Então, a nossa resposta correta, a letra A. E vamos à nossa próxima página. Questão 24. A questão 24, ela te diz o seguinte: quanto é 10 elevado ao cubo? Potência de 10. Potências de base 10, se o expoente for positivo, ele indica quantos zeros eu vou ter após o algarismo 1. Note que o expoente aí é 3, certo? Então, isso daí é igual a 1 seguido de 3 zeros. Nesse caso, nós temos aqui a letra B. Pelo processo multiplicativo, que potências indicam processo multiplicativo, 10 elevado ao cubo é igual a 10 vezes 10 vezes 10. E aí você pega 10 vezes 10 a 100, e 100 vezes 10 igual a 1000. Uma outra maneira de você estar resolvendo a questão. Então, é isso. A questão 25, ela diz o seguinte: qual é o ângulo reto? É um ângulo de 30 graus, de 60, 90 ou 120 graus. O ângulo reto, na verdade, são os ângulos usados nos quadriláteros, retângulos ou quadrados, não é isso? E esse ângulo é um ângulo de 90 graus. O ângulo de 30 e 60 são ângulos agudos e o ângulo de 120 é um ângulo obtuso. Então, o nosso ângulo reto é um ângulo de 90 graus. E aqui ele já até trouxe a figura, um ângulo de 90 graus aí, mostrando aí, dando essa dica, ok? Vamos à questão 26. A questão 26, ela lhe diz o seguinte: qual é o próximo número da sequência? E essa sequência, você observa que você tem 2, foi para 4. Se você pegar 2 mais 2, dá 4. Porém, de 4 foi para 8. De 8 foi para 16. O que você está vendo? Você poderia interpretar: eu estou pegando o último número e somando ele para encontrar o próximo. Por exemplo, 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 8, se você somar ele novamente, 8 mais 8, 16. Então, o próximo seria 16 mais 16, que dá quem? 32. Mais especificamente, você pode observar também que entre um número e outro, para você encontrar o próximo número, está sendo multiplicado por 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o próximo é 16 vezes 2, que dá 32. Você pode ter pensado na lógica de somar o próprio número para encontrar o próximo, ou a ideia de PG, progressão aritmética, a multiplicação. Então, o nosso próximo número aí é 32. E vamos à nossa próxima questão. A questão 27 diz o seguinte: se uma moeda é lançada, qual a probabilidade de sair cara? Primeira coisa que você deve lembrar é o seguinte, que no lançamento de uma moeda, nós temos dois resultados convencionais. Nós temos cara ou nós temos coroa. Só existem essas possibilidades convencionais, tá? Essas duas possibilidades. Então, cada uma tem 50% de chance de sair. É 50% mais 50%. Logo, nós temos aí a letra B como resposta, porque só existe duas possibilidades. Então, é 50% de chance. Em frações, seria 1/2, seria metade. Tá bom? Vamos à nossa próxima, questão 28. Também de probabilidade. Que diz: se um dado de 6 faces é lançado, qual a probabilidade de sair um número par? Primeiro, vamos relembrar uma coisa que a questão não deixou claro, mas é o seguinte: quando ele diz um dado de 6 faces, ele está relacionado a um dado convencional, esse dado comum nosso, que é numerado de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Como você pode perceber, nós temos 6 números, são 6 faces, e nós temos o número 2,
o 4 e o 6. Nós temos 3 números pares em um total de 6. A probabilidade, ele deu até a fórmula aqui, é o número de eventos a favor sobre o número total. Então, aqui nós temos que são 3 números, 3 quantidades, são 3 números, né? A favor sobre um total de 6. Quando você simplifica isso aqui, dá para simplificar por 3. Você simplifica, você vê que 3 é a metade de 6, não é isso? Então, aqui você pode simplificar, olha, simplificando aqui por 3. Opa, eu coloquei 13. Simplificando por 3, nós vamos ter aqui 3 dividido por 3. Nós vamos ter 1. E 6 dividido por 3, nós vamos ter 2, que é 1 meio. Então, todas as frações que o numerador for metade do denominador é equivalente a 1 meio. Frações equivalentes. Então, nós temos aqui a nossa letra C como resposta. E a nossa penúltima questão diz o seguinte: se um carro consome 8 litros de combustível para percorrer 100 km, quantos litros gastará para percorrer 250 km? Na verdade, para o sexto ano, essa aqui é a questão considerada a questão mais difícil, né, da prova. Porque assim, você tem uma regra de 3, tá bom? São grandezas diretamente proporcionais, mas aí você pode estar resolvendo ela da seguinte forma. Como você percebe, para 100 km foram gastos 8 litros de combustível. Então você pode estar trabalhando regra de 3, ou você pode estar pegando aqui e vendo quantos quilômetros faz com um litro. Se 100 km eu usei apenas 8 litros, eu pego 100 dividido por 8. Quando você pega aqui 100 dividido por 8, vou fazer aqui, depois a gente apaga. 100 dividido por 8, você pega 10, que dá 1. 1 vezes 8, para 10 sobra 2, tá? E agora você baixa o próximo zero. Fica 20 dividido por 8, dá 2. 2 vezes 8, 20. Aliás, 2 vezes 8, 16. Para 20, sobra 4. E aí, não tem mais números aqui a baixar. O que você faz? Transforma esse aqui no número decimal, coloca vírgula, acrescenta um zero, transformando esse 4 em décimos, fica 40 décimos. 40 dividido por 8 dá 5. O que é esse 12,5 ele significa? Que com cada litro de combustível, este carro aí, ele faz 12,5 km. E aí, esse 12,5 km, ele é fundamental para a gente, porque sabendo com quantos quilômetros ele percorre com 1 litro de combustível, fica fácil a gente descobrir esses 250. Então, vou apagar esse cálculo aqui para surgir espaço aqui para a gente. E aí é o seguinte, você percebe agora que com cada litro ele faz 12,5. E ele percorreu 250 km. Então, você pode pegar aqui 250 dividido por 12,5. Se você dividir 250 por 12,5, você também poderia pegar aqui, eu vou armar essa conta para você aqui, ó, 250 dividido por 12,5. Eu tenho uma casa decimal, então vou igualar as casas decimais aqui, ó, acrescentar um zero aqui, 250,0. Aí agora eu tiro a vírgula, vou ficar, ó, dos 2.500 dividido por 125. Como 250 é maior, eu pego 250 dividido por 125. Você percebe claramente que 2 vezes 25 é 50 e 2 vezes 100 dá 200. Então aqui vai dar 2. Né? Você pega 2 vezes 5 dá 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. E 2 vezes 1, 2. Então 250. Subtraindo aqui, sobra nada. Baixa esse zero. 0 dividido por qualquer número é igual a 0.
Então, isso aqui eu encontro, essa divisão aqui eu tenho 20. Isso quer dizer que eu necessito de 20 litros de combustível para essa viagem, para percorrer essa distância. Então, nossa resposta aqui são 20 litros de combustível. Apague esse cálculo aqui. E aí, você também poderia fazer isso usando a regra de 3. Professor, como eu posso fazer usando a regra de 3? A regra de 3, você poderia analisar o seguinte. Você poderia pegar aqui, ó, 100 km. Você tem aqui 100. Você percorreu 100 km inicialmente com 8 litros. Agora, eu coloquei a distância em cima. Então, vou colocar aqui 250 em cima também. E aqui embaixo eu vou chamar uma letra, que eu não sei. Ainda não sabemos qual o valor. Então, eu coloco uma letra e são grandezas diretamente proporcionais. Eu multiplico em x. Multiplicando em x, você vai ter 100 vezes x. Você tem 100x. Eu vou colocar aqui embaixo, por enquanto. Ó, vou colocar aqui. Você teria 100x igual. Aí você multiplica 8 vezes 250, que dá 2.000. Aqui eu fiz direto, mas você pode armar a continha. Aqui, se você for analisar 8 vezes 0, seria esse 0 aqui. Aí 8 vezes 5, 40. Ficava esse 0 e ia 4. 8 vezes 2, 16. E 4, 20. Ok? Dá 2.000. Agora, o que você faz? Vem aqui para cima. Você pega essa equação, divide por 100. Ou você pode pegar esse 100 e levar para o segundo membro. Tá bom? Quando você divide ela por 100, vai ficar da seguinte forma. Dividindo primeiro e segundo membro por 100. Eu vou cortar esses zeros aqui de cima. Vai ficar só um x. E aqui eu vou cortar, ó, um zero em cima e um embaixo. Outro zero embaixo, outro zero em cima. 2.000 dividido por 100 dá 20. Fica a mesma coisa, tá bom? Esse processo é o mesmo que se eu tivesse aqui, ó. Eu tenho aqui 100x igual a 2.000. Aí eu deixo o x sozinho e levo o 100 para o segundo membro dividindo. Que geralmente é assim que mais trabalhamos em sala. Eu corto os dois zeros. Então fica x igual a 20, tá bom? Então isso aí é só uma maneira de você estar fazendo. E como você pode perceber, a maioria das questões você tem mais de uma maneira de pensar. O importante, pessoal, é você, aluno, na hora de resolver uma questão, não se prender a um único método. Sempre tem mais de uma maneira. Se você não conseguir fazer o cálculo, mas você pode usar alguma estratégia que dê para ir eliminando algumas alternativas e chegar ao resultado. Não importa o caminho a ser percorrido. O que importa é você procurar estratégias que permitam você chegar ao resultado correto. E a nossa última questão, a questão 30, né, vem sobre transformação de unidades. A gente tem aqui, olha só, quilômetros. E as alternativas estão em metros. Então, o que nós temos que fazer? A questão pede quantos metros há em 3,5 km. Também usando regra de 3, dá para você sair nessa expressão. E você pode usar a própria regra de 3 sem montar exatamente a regra de 3. Como assim, professor? Basta você lembrar que 1 km é igual a 1.000 metros. Essas transformações. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, se você tem 3,5 km, basta você pegar 3,5 vezes 1.000. E olha que legal, quando eu multiplico por 1.000, essa vírgula se desloca 3 casas. Então, eu vou ter aqui, ela passa o 5 e vem mais 2 zeros, 3.500 metros. A vírgula viria para cá. Eu não preciso botar 3.500,0. Então, fica aí, no caso, 3.500 metros. Tá bom? Esse 3.500,0 dá no mesmo. Então, a nossa resposta aí, nós temos a letra B como resposta. Certo?
Então, é isso, tá aí a correção da diagnóstica do 6º ano, a primeira diagnóstica do 6º ano 2025. E eu espero aí que vocês possam estar usando esse vídeo aí para tirar dúvida e estudar, porque essas questões é a base aí das habilidades que o aluno deve adquirir ao final do 5º ano do ensino fundamental. E aí nós trabalhamos aqui essas habilidades, algumas, né, das habilidades que o aluno deve ter no final do 5º ano, trouxemos aí para a nossa diagnóstica. Então aproveite esse vídeo, assista quantas vezes necessário for, para que vocês possam reforçar aí e aprender essas habilidades, reforçar essas habilidades. Então, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.